do que é? Deixou de glorificar o Senhor, de exaltar o Senhor, de colocar o Senhor na vida dele para quê? Ouvir músicas que são de demônios, irmãos. Exaltar o demônio. Eu falava com os irmãos aqui de manhã, ontem a Xuxa no programa dela, ela deu uma ênfase, né, para uma entidade, né, a Iemanjá, e falou todos os nomes dela, desde a África até o nome hoje. E ela deu uma ênfase, irmão, que é adoração de demônio. E ela fala isso, a Xuxa é o quê? Dizem que é a rainha dos baixinhos, né? Mas que baixinho é esse? Será que as crianças? Claro que não, irmãos. Claro que não. E o poder que aquela mulher tem de influenciar, ela falando isso, irmãos, você acha que muitas pessoas não vão querer também adorar essa entidade, irmãos? Basta olhar aqui um grupo pequeno de pessoas, mas você imagine olhar para Sorocaba, 700 mil pessoas, vamos ver aí que 300 mil assistiu o programa dela. Você acha que uma porcentagem dessas pessoas não vão se interessar em saber quem é essa entidade? Com certeza vão querer saber. Mas eu glorifico a Deus, irmãos, e peço que Deus abra a visão de cada irmão nesta noite. Porque o inimigo, irmãos, ele trabalha 24 horas. Ele é espírito, irmãos. Ele não se cansa. Faz hora extra, vira o turno e trabalha para quê? Para destruir a sua e a minha vida. Para fazer com que a gente perca a visão espiritual, irmãos, e siga o mundo, o curso do mundo. E João fala, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, pois o mundo é o quê? Concupiscência da carne e dos olhos. 1 João, você pode abrir que você vai ver. Aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Como você pode adorar o mundo e adorar a Deus? Ah não, hoje eu vou no carnaval. Amanhã você vem na igreja. Puxa, vai ter um evento lá e os irmãos falaram que é bom. O samba diz que é o samba gospel, vamos. Aí você vai. Daí à noite você vem na igreja e pode dizer que vai glorificar o Senhor. Não dá, irmãos. Vomitar-te-ei, o Senhor fala. Porque és frio, o Senhor prefere que você seja frio ou quente, mas não morno. O Senhor fala, vomitar-te-ei. Você consegue beber um café morno? É ruim. Consegue beber um refrigerante morno? Não vai. Tem que ser gelado. Não vai. Então, irmãos, vamos pedir para que o Senhor abra a nossa visão, irmãos. Que coisas mínimas, irmãos, detalhes, o inimigo tem cegado as pessoas. Comentei com o pastor ontem aqui, falei a respeito do novo comercial do desodorante Axe. Axe é Xé, né? Também é uma entidade. O que mostra lá? O rapaz fazendo uma arca de Noé, que não é uma arca, na verdade é um motel de luxo, os irmãos vão ver. Aí o céu começa a se escurecer, trovões, enfim. O que acontece? Ao invés de vir os animais, vem um batalhão de mulheres. Aí ele sobe no convés da arca, abre a camisa dele e passa o desodorante Axe. E fica esperando, aí a ventania bate nele e vem uma frota de mulheres. Olha a deturpação da palavra de Deus, irmãos. E tem um outro que os anjos caem também. São vários anjos, né, mas feminino. Eu comentava com o César que elas vêm com a auréola, né? Aí cai na terra, ela sente a fragrância desse perfume, desse desodorante. A hora que elas caem na terra, tira a auréola e joga no chão, que abre o quê? Não somos mais santos. Vamos explicar. E todas femininas. Não foi anjos, homens que caiu. E o que o Senhor fala em Lucas? Eis que vi Satanás caiu como um raio sobre a face da terra. É um engano, irmão, sendo pregado. Os irmãos vão ver, pode entrar no YouTube, tem até um making off desse comercial. E lá ele faz vários. É um motel, irmãos. A arca é um motel figurado. E ele faz lá o que é engano, irmãos. E no final do comercial, a mensagem: o fim do mundo está próximo. Aquela voz: o fim do mundo está próximo. Irmãos, Satanás não brinca. Se os irmãos pensam que Satanás não existe, irmãos, está enganado. Irmãos, se os irmãos soubessem a opressão, irmãos, a opressão que é, irmãos, para chegar até a casa do Senhor.
Há um tempo atrás a gente teve um trabalho, não é mérito nosso, mas mérito do Espírito Santo. E quando a gente chegava lá, a gente sempre falava: quem é Paulo e quem é Apolo? Para que não o nosso nome fosse glorificado, mas sim o nome do Senhor Jesus Cristo. Inclusive o pastor Paulo foi lá e teve as expulsões. O que? O rapaz recebeu a cura, recebeu a libertação, mas não aceitou Deus, não aceitou Jesus na vida dele. Então, irmãos, o fato de você receber a bênção, ser curado, ser abençoado, não significa que você vai subir e ser salvo. O que é a prática? Aceitar o Senhor Jesus é ser o único libertador, ser o único salvador, irmãos. Acreditar que o Senhor veio em carne e levou sobre si todos os nossos pecados, irmãos. Não vai adiantar a gente ser curado da enfermidade e não perseverar, não permanecer firme no Senhor. Não vai adiantar nada. E o rapaz recebeu a libertação, a cura, mas a gente pagou o preço, irmãos. É guerra espiritual, irmãos. A gente não consegue dormir. Houve barulho na casa. Eu falei lá em casa, o que falaram? É gato. Não é gato, irmãos. A gente não, é o que eu falei para os irmãos no começo. Você imagina, irmãos, a caminhada que você veio para chegar até aqui. O que o inimigo tramou na sua vida, irmãos, para que você não viesse glorificar o nome do Senhor. Por isso que é importante, irmãos, Salmo 37,4. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os amam. Porque a gente sabe, lá em Pedro fala que Satanás andou ao redor como um leão, rugindo, esperando um vacilo nosso para poder tragar. Então, irmãos, peça para que Deus te guarde, irmãos. Entregue a sua vida para o Senhor grandemente. E hoje em dia, irmãos, falar que é evangélico é fácil. Ah, eu sou evangélico, eu vou na igreja tal. Satanás conhece a Bíblia inteira. Se você for em Lucas 4, você vê que ele usou a palavra para atingir o Senhor. Quando o Senhor ficou 40 dias no deserto, ele usou a palavra. Às vezes a gente decora 1 ou 2 textos e acha que é suficiente, não é. Porque a palavra fala, homicida desde o princípio. Você pode ver, ele já veio de Gênesis pegando Caim, já veio fazendo toda a atrocidade que tem na terra. E a gente muitas vezes brinca. Por isso que é importante, irmãos, a gente orar e pedir para Deus guardar a nossa vida, guardar a nossa alma. Porque a opressão, irmãos, muitas vezes a gente sente, irmão, no ar. É como se você colocasse a mão na nossa, irmão, pedir para alguém apertar, aperta que eu... Não, hoje eu estou bom, hoje eu vou aguentar. Antigamente a gente fazia aquilo, né? Não, eu vou quebrar um bloco, um tijolo assim. E você sente a opressão, irmãos. Mas eu glorifico a Deus, irmãos, pela vida dos irmãos nessa noite. E a palavra, irmãos, não é para quem não veio para o culto. A gente pede para que Deus guarde essas pessoas, para os irmãos que não puderam vir. Muitos irmãos por compromisso, glória a Deus, mas é para quem está presente, irmão. Muitas vezes a gente fala, a palavra foi, puxa, se tal pessoa estivesse aqui. Não, irmãos. Muitas vezes a pessoa ficou vendo Faustão, irmãos. Eu já fiquei em casa. Ah, hoje eu não vou no culto, não, e vou ouvir uma música aqui, vou tocar um pouco. E deixava de vir na igreja. Não que você vai vir na igreja e falar, não, hoje eu completei a semana. Fui os 4 dias e tal, e devolvi meu dízimo, ofertei. Irmãos, vem com o coração contrito, quebrantado, para que o Senhor possa entrar no seu coração, irmãos. O simples fato, cumprir o estatuto do Senhor aqui, devolver o dízimo e ofertar, irmãos, tem que ser de coração. Isso foi um processo na minha vida, irmãos. Satanás queria pôr no meu coração o seguinte: por que você tem que devolver para o Senhor? A palavra não fala, não diz que Deus é dono do ouro e da prata. Deus precisa da devolução do seu dízimo? Deus não precisa, mas é um estatuto. Você pega Malaquias, Deus fala, fazei prova de mim. É um estatuto, irmãos, que está sendo quebrado. Muitas igrejas não quebram esse estatuto. Muitas quebram.
mas é o estatuto de Deus que está sendo quebrado. Ah, hoje eu tenho dinheiro no bolso, vou ofertar? Não, hoje eu tenho 50, mas tem 5 aqui. Não estou falando para os irmãos que tem que ver a necessidade da casa, mas tem muitos irmãos que dá com essa mão, mas está fechada. Cai aqui, mas está fechada. Não a mão, o coração. O que é? Quebrar o estatuto do Senhor, irmãos. Quebrar o estatuto do Senhor. E a gente percebe quantos estatutos do Senhor foi quebrado pelo homem. Deus fala aqui da aliança dele que foi quebrada. E a gente vai em Romanos 1:27, a gente vê que o homem foi entregue com seus próprios desejos. E o que a gente vê? A presidenta Dilma decretou a lei que os homossexuais podem se casar. O que é isso? Quebra do estatuto. Se Deus quisesse fazer 2 varões, que não tem condição, irmão, para pensar, 2 varões no Éden, Deus falaria assim, ide e seja fecundo, não tem como, irmãos. Aí a presidenta assina um decreto, uma lei, que os homossexuais podem se casar na igreja. Veja o vídeo recente, irmãos. Tem um vídeo recente aí. Dizem que é evangélico, mas não é, estão endemoniados, se casaram. E foi com a bênção do Senhor, mas que Senhor é esse? Será que é o nosso Deus? O que é? Está tudo quebrado, irmãos. Está tudo que foi quebrado. Deus não permite isso. Senão Deus faria só homem. Colocaria lá 2 homens na ilha lá, vamos ver se vai reproduzir. Os animais, macho e fêmea. Deus fez tudo correto. Não fez nada coxo, não fez nada manco. E o homem faz o que? Quebra a aliança. Mas em nome de Jesus, irmãos, eu creio que os irmãos, que Deus vai abrir cada vez mais a visão dos irmãos, para que a gente possa, irmãos, escapar dos cilados do inimigo e ficar longe de tudo que o inimigo tem feito para tirar a gente da presença de Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, que Deus tenha falado grandemente no coração dos irmãos. E toda vez que os irmãos, ao se deitar, irmãos, ora a Deus. Peça para que Deus mande um exército de anjos e cubra com fogo ao redor da sua casa, irmãos. A pressão demoníaca existe, irmãos. Você sente no ar. Você se dispor a vir aqui exaltar o nome do Senhor, irmãos, é uma batalha. Mesmo os irmãos que estão sentados. Às vezes os irmãos acham que não tem valor sentado, mas tem. Porque a gente é corpo do Senhor. A gente é corpo de Cristo. Então o fato de você vir exaltar o nome do Senhor já é uma guerra, irmão. É uma guerra espiritual. Que está aqui, ó, está acima de nós. A gente não consegue ver essa batalha, mas a gente sente. Então, irmãos, ora a Deus, peça que Deus venha guardar, para que Deus dê uma noite de sono abençoada, porque é importante, irmãos. Parece que o simples fato de você deitar na cama e dormir e fechar os olhos, irmãos, o que está circundando a sua residência, os cômodos da casa? Será que a gente está imune totalmente se não pedir para Deus guardar a nossa casa? Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Eu vejo pelo que aconteceu na casa da minha tia, num trabalho que foi feito lá, e lá fora, no quintal, a gente sentiu uma pressão, irmãos. Parece que o relógio parou. É aquele... Mesma coisa você descer a cabeça na água, você não vai ouvir nada. Parece que o tempo parou. O que o inimigo fez? Preparou manjares para que não acontecesse a obra naquela casa. E a hora de dormir, irmãos, parece que você levou uma surra. Te colocaram no tronco, você apanhou e passaram sal na sua costa. Isso é real, irmãos. O fato de você vir para a igreja não leva como simples, irmãos. Leve como um desafio, irmãos. Hoje eu consegui chegar. Glória a Deus. Tem uma dor de cabeça, está enfermo, vem, irmãos. A não ser numa situação extrema, mas você pode clamar aqui em nome de Jesus. É o nome de Jesus que te liberta. Então, irmãos, toda vez que você vir sair de casa, Senhor, estou na sua casa. Coloque os seus anjos adiante, seus anjos atrás.
Guarda a minha casa, Senhor. Guarda tudo que tem lá. O que tem na minha casa não é meu, Senhor, mas é o Senhor que me deu, do Senhor. A minha casa do Senhor. O que eu tenho é do Senhor. Ah, não, vou no culto hoje e vou deixar a janela aberta porque os anjos guardam. Não. Prudência. Então, em nome de Jesus, irmãos, não esqueça, irmãos, ore pela vida do pastor, a vida dos irmãos da igreja. Presente, irmãos. É tão simples, da mesma maneira que você encontra um amigo de manhã e pode conversar com ele. Faça isso, converse com Deus. Deus, apresenta aqui tal pessoa, não sei como ela está nesse momento, mas em nome de Jesus, Senhor, coloca a mão. Envia seus anjos para a casa dela, Senhor, porque a opressão é demais, irmãos. Mas em nome de Jesus, o Senhor é aquele que nos dá vitória. Porque o Senhor falou, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, irmãos? Amém. Exalte bem forte o nome do Senhor com suas palmas, irmãos, porque o Senhor